Bom dia. Bom dia. O meu nome é Priscila. Eu moro no estado do Rio Grande do Sul, de Pelotas, mas eu sou mineira, então eu sou importada agora. Hoje eu estou no Departamento de Comunicação do Escritório Nacional. Eu trabalho na área de criação, desenvolvimento de artes gráficas, web. E esse ano vai fazer 8 anos que eu estou a serviço pelo Escritório Nacional. E eu fui convidada para partilhar um pouquinho com vocês sobre essa trajetória e principalmente o que move essa trajetória. Deus é maravilhoso e o tema que foi proposto para eu trazer para vocês aqui é um tema que move o meu trabalho, move a minha vida e eu tenho certeza que move a vida de vocês também. Eu vou falar hoje sobre a unidade e a eficácia na comunicação. Tudo é muito importante nós entendermos quem foi que nos chamou, assim como o Jesse falava no início da manhã. Quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou, irmão? Jesus. Existe um chamado pessoal a cada um de nós. É muito importante nós sabermos quem somos. Então foi Ele que nos chamou primeiro. E aí, no decorrer dessa manhã, nós ouvimos na plenária sobre maturidade, sobre esse crescimento. Deus nos chama e Deus nos alimenta a caminhar com Ele. E aí nós crescemos na nossa vida espiritual, crescemos na nossa caminhada, crescemos na nossa história, no nosso ministério. E aí? E depois? Já posso sair comunicando? Pode. Mas existe uma coisa que não pode ficar de fora. Existe uma coisa que deve nos mover desde a primeira comunicação, desde um bom dia, desde um oi, desde uma mensagem, que é a unidade. Eu tenho que saber que corpo eu estou inserido. Qual é o corpo que nós estamos inseridos? Qual é o corpo? É a igreja. Nós estamos inseridos em um corpo onde a cabeça é Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu queria que você pegasse a sua palavra, porque se Deus nos chama, Ele nos fala e também nos orienta. Então pega a sua palavra em 1 Coríntios 12. Eu gostaria de ler com vocês. Porque aqui é a palavra de Deus, então nós precisamos saber como Ele nos conduz. Nós vamos ler ali em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12 até o 14. A palavra diz assim: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus, gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados no mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Essa palavra, ela deve ser libertadora para nós, porque às vezes a gente entende o ministério de comunicação como um peso. Nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que comunicar, eu tenho que fazer o meu grupo de serviço, mas existe um corpo. Não é só o pé que nos faz andar. O pé sim é importante, mas todo o resto, ele partilha do caminhar. Então nós temos que entender que a nossa comunicação, ela está inserida em um corpo. E assim como nós ouvimos aqui muito bem as meninas falando que sim, o comunicador deve usar dos instrumentos, mas ele também deve usar da intimidade com Deus. Não existe ministério de comunicação se antes não tem a oração. Não tem como ter um grupo com ministério de comunicação se no núcleo, se nos outros ministérios não se caminham em comunhão. Como o comunicador poderá
porque a técnica ela não enche grupo, porque ele pode comunicar muito bem, mas aquele grupo ele tem que estar em comunhão, aquele grupo tem que estar falando o que o comunicador está mandando na mensagem. Essa é a importância da unidade, a importância de um comunicador não ser um ministério isolado, mas ser um ministério dentro de um corpo, que é o nosso grupo de oração também. E então, nós inseridos neste corpo, entendemos que quando permanecemos ali, quando permanecemos direcionados a quem nos chamou, a quem nós pertencemos, nós permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós, como diz São João. E aí, eu queria que você já refletisse que parte do corpo você é no seu grupo de oração. Que parte do corpo você é? Lembra lá da sua realidade, do seu grupo de oração? Porque essa palavra, essa carta de São Paulo, ela inicia assim lá no versículo 4, dizendo que há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Essa palavra quer dizer que nem todo mundo precisa saber mexer em Facebook. Nem todo mundo precisa saber tirar uma foto. Nem todo comunicador precisa saber escrever um bom texto. Porque a cada um foi dado o dom que Deus queria conceder àquela pessoa. Então essa manhã e este dia é para despertar em você qual é o seu lugar no corpo. Quando assumimos o ministério, nós entendemos que sim, nós podemos ter facilidades com algumas técnicas, nós podemos ter facilidade em comunicar, em falar, mas também podemos comunicar com um abraço, podemos comunicar com um olhar. E aí, eu partilho com vocês que eu e meu esposo, a gente gosta muito de estar à frente das coisas para organizar, vamos fazer um grupo à noite, vamos fazer uma noite de louvor. A gente gosta de dar as ideias, mas a gente não tem ministério de liderança nenhum. Então, a gente entende que o nosso lugar no corpo pode estar ali, incentivando as ideias, mas que a liderança a gente precisa de alguém. A gente não consegue caminhar. Então a gente vai buscar ali, e por isso muitas coisas que a gente já tentou não deu certo, porque falta parte do corpo. Então, que aqui você entenda que existe uma parte em você que está faltando lá no seu grupo. Existe uma parte de você que precisa ser despertada para que você complemente o grupo. Porque Deus é completo. Deus vai derramar o dom, e aí São Paulo falava muito bem, aspirai os dons espirituais, que nós sim devemos aspirar. Senhor, eu não escrevo tão bem, ajuda-me, me inspira. Senhor, eu não consigo ser tão gentil e acolher, ou visitar, ou até mesmo fazer um desenho, uma arte, que o Senhor possa me inspirar. Sim, devemos aspirar os dons, mas existe dons que Deus deu a você, que Deus te chamou a exercer, que isso possa complementar o corpo do seu grupo de oração. E você precisa saber qual é este lugar. Você precisa saber qual é a sua parte no corpo. Olha para o irmão que está do seu lado, eu sei que às vezes fala, sabe qual é a sua parte no corpo? E aí, ele sabe? Se ele não sabe, diz assim, você vai descobrir. Amém. Se você não descobrir, nós vamos clamar para você descobrir. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, eu digo para vocês que esses 50 anos, e aí as meninas também falaram a idade do ministério, né? Que esses 50 anos não são somente o registro de falar nós chegamos até aqui,
Não é só um tempo de dizer que nós existimos. É um tempo de que nós podemos testemunhar o que é que Deus realizou por esse tempo. É um tempo que nós possamos testemunhar e revelar a glória de Deus nesse tempo. Até aqui a glória de Deus nos trouxe. Até aqui o testemunho de Cristo nos levou. E daqui para lá nós queremos fazer esse corpo caminhar, esse corpo crescer. É a nossa identidade que nos une. É a nossa unidade com Cristo que nos faz ir adiante. E aí eu queria perguntar, quem nós somos? Quando nós comunicamos, a primeira coisa importante que nós devemos ter, e claro, é quem nós somos. Quando alguém recebe um telefonema, recebe uma carta, quando não tem um identificador de chamada, a gente pergunta, quem é? Quem está falando? Quando alguém recebe a sua mensagem do seu grupo de oração, a primeira coisa que ele vai perguntar, quem são eles? Pode ser a arte mais linda do mundo, pode ser um texto impecável, mas se não disser quem é, não vai comunicar. Precisamos ter em linguagem, em clareza, em imagem, quem nós somos. Nós somos a renovação carismática católica dentro do corpo de Cristo. Porque nós entendemos que sim, o corpo de Cristo é a nossa igreja, e dentro dela existem muitos movimentos. Assim como a minha mão tem os dedos, e os dedos têm as unhas, mas a mão somos a renovação carismática católica. E a sua comunicação tem que levar isso. Ela tem que levar quem nós somos. É uma assinatura. E aí quando você diz quem você é, você não tem como dizer quem você é sem dizer um pouco das suas características, da sua expressão. Quando você atende, voltando para o exemplo do telefone, você atende, quem é? Eu sou o João. E aí você já sabe pelo sotaque, aí você já sabe pelo jeito de conversar, é manso, ou um jeito mais seco. Você já sabe as características daquela pessoa. A nossa comunicação, ela deve levar as nossas características. E aí a importância da intimidade da vida de oração, porque eu tenho que saber qual é a característica do meu grupo de oração, qual é o chamado de Deus para aquele grupo, porque aquele grupo recebe aquele povo que Deus destinou para aquele lugar. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender quais foram as pessoas que Deus colocou ali e comunicar para que aquelas pessoas cheguem mais também àquele lugar. Então, primeiro eu entendo quem eu sou, depois eu entendo como eu me expresso, de que maneira, a linguagem. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em um cartaz. Quando a gente divulga um evento, agora eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, mas a gente divulga um evento. Se tem uma pomba do Espírito Santo, já não diz, deve ser da renovação. Se tem uma pombinha, você não leu nada do cartaz, mas se você viu uma pomba, ou um foguinho, já é quase uma forma de expressão visual. Estou errada? Então existe uma maneira de expressar. Existe uma maneira de falar, olha, nós somos do fogo. E aí, depois que eu digo quem eu sou, como eu me expresso, eu escolho o canal que é para quem eu me expresso. E isso é muito importante, porque eu não tenho como andar normalmente se eu tiver as mãos no chão. Eu tenho que saber o lugar da minha mão.
Eu tenho que saber a altura que ela alcança. Então eu tenho que conhecer quem vai no meu grupo de oração. Eu tenho que conhecer quem é do meu bairro. Eu tenho que conhecer se eu vou chamar as pessoas do outro lado da cidade ou se eu vou chamar os vizinhos do lado da igreja. Então, isso faz uma comunicação ser eficiente. Isso faz uma comunicação estar dentro da unidade. Eu entendendo quem eu sou, eu entendendo como eu me expresso e eu entendendo para quem eu me expresso. E aí, quando nós discernimos isso, nós vemos como o Espírito Santo dá a diversidade de dons. Porque às vezes no grupo de oração não vai ter ninguém que sabe mexer no Facebook. E eu falo porque eu falo das nossas realidades lá em Pelotas. Mas às vezes tem alguém que é muito comunicador pelo WhatsApp. Que está sempre perguntando: oi irmão, você está bem? Gente, eu já vi isso ser tão mais eficaz do que um post de vem ao grupo de oração. Tem o caso de uma senhora que faltou o grupo um mês seguido. E aí, uma irmã nossa mandou mensagem: irmã, você está bem? Está tudo bem? Sentimos sua falta. No outro grupo ela foi e ainda levou mais 2. Porque alguém perguntou se ela estava bem. A gente tem muitos meios a nosso favor, muitos canais a nosso favor. Então, quando nós descobrimos que aquela pessoa não entrava tanto em redes sociais, não recebia, a gente pode chegar a ela de uma outra maneira. E aí, eu queria dizer para vocês que não existe regra para criar maneiras. Se eu estou dentro do corpo de Cristo, eu vou entender o que me cabe. Mas não existe regras. Existe regra sim para comunicar, porque aquela mensagem ela tem que chegar. Essa é a regra. Para criar existem N formas. E aí a gente deixa o Espírito agir para conduzir. Mas a regra ela tem que ser para comunicar. A comunicação chegou. A pessoa, ela recebeu. E ali no início da nossa apostila diz que comunicação é gerar comunhão. E a comunhão, ela é pessoal. A comunhão, ela é do lado, ela gera intimidade, ela gera toque, ela gera olhar. A comunhão, ela deve gerar também comunicação. E aí eu preciso descobrir formas disso acontecer. Eu sei que muitos de vocês devem gostar muito de São Paulo, apóstolo, que era um comunicador nato, grande apóstolo. E tem uma história, um momento de São Paulo que toca muito o meu coração, que é quando ele chega em Atenas. E aqui ele, já no auge da sua pregação, ele chega em Atenas, vê todas aquelas estátuas de deuses, e quando eles colocam Paulo ali para falar diante das autoridades, Paulo já tinha visto a realidade deles. E aí Paulo, muito sábio, inspirado por Deus, diz: eu vi que vocês têm muitos deuses, e caminhando encontrei um que chamava Deus desconhecido, e é esse que eu vim anunciar. Gente, que coisa mais linda! Não precisa de Facebook, não precisa de nada. Ele foi lá, olhou, falou: aqui ó, achei a brecha, é aqui que eu vou comunicar. Então conheça as pessoas que vão no seu grupo de oração. Começa perguntando como elas vão para o seu grupo de oração, como elas chegam lá, como elas ficaram sabendo. E aí você vai entender quem é o povo que Deus te mandou. Porque eles também vão fazer parte do corpo. E aí, glória a Deus, no ano que vem eles vão estar lá ajudando também a comunicar. Porque é assim que funciona o corpo de Cristo. Cada membro que chega, ele tem o seu dom para complementar aquilo que nós não tínhamos.
Se a comunicação não cresce, se o grupo não cresce, quer dizer que não tem gerado frutos, não tem gerado comunhão. Depois de Pentecostes, quando os apóstolos receberam Pentecostes, e aí é linda aquela pregação do seminário de vida que fala de comunhão fraterna, que eles tinham tudo em comum, mas a gente vê em todos os Atos dos Apóstolos que nada acontece com uma pessoa sozinha, tudo acontece em comunidade. Existe uma graça para estarmos juntos, para estarmos ali naquele grupo de oração. Deus tem um propósito para aquele grupo que está ali. Porque a tua oração pessoal, ela vai te fazer crescer, mas é na comunidade, é em comunhão que ela transborda. Porque Deus nos dá os dons para os outros. Deus nos dá os dons para transbordar no outro. E é isso que a comunicação deve gerar. De N formas. Mas nós precisamos desejar, nós precisamos entender. E aí eu falo novamente, você precisa entender qual é o seu lugar no corpo. Porque quando você entender isso, você vai saber o lugar que você preenche e o lugar que você precisa que alguém chegue para preencher. E quando ele chegar, você vai saber dizer: olha, irmão, é aqui o seu lugar. Assim como eu testemunhava, eu e meu esposo, a gente fala assim: vamos achar alguém de liderança. E aí às vezes a gente vem e coloca a pessoa do lado, e aquela pessoa chama mais 5 porque ela tem liderança, ela consegue ver. E aí a gente consegue aumentar o corpo. É isso. Essa é a comunicação em unidade. Essa é a comunicação que Deus nos convida a ter. Porque a intimidade, ela gera esse entendimento em nós e na nossa vida espiritual. E aí eu queria falar bem rapidamente sobre a hierarquia. O nome parece chato, mas o nome é assim: a hierarquia da informação. O que isso quer dizer? Dentro da unidade eu tenho que entender que quando eu comunico, existem coisas principais a serem comunicadas. Pode ser uma arte, pode ser um texto, pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um abraço ou até uma acolhida junto com o Ministério de Promoção Humana ou até junto com o próprio Ministério de Comunicação. Mas a importância de dar a ideia principal, o lugar que é dela. A importância de colocar a relevância correta ao que nós queremos anunciar. Quando nós fazemos um convite do nosso grupo de oração, qual a principal mensagem que nós devemos colocar? O que deve ser principal na nossa comunicação de grupo de oração? Dia, hora e contato. Mas aí ele vai chegar lá e vai encontrar o quê? Avivamento. O que mais que ele vai encontrar lá? Que gente, quem vocês são? Quem vocês são? Jesus. O que é a renovação? Não é a experiência do batismo no Espírito Santo, a experiência com Deus, a intimidade com Deus, que o irmão chamou de avivamento, que é uma boa palavra também. Então ele tem que saber que ele vai encontrar lá. Porque senão ele vai chegar lá e vai tomar um susto, ou ele vai se apaixonar logo de cara. Mas ele tem que saber que ali é um lugar que ele tem uma experiência com o Espírito Santo. Essa é a minha mensagem principal. Isso eu estou falando de todos os meios. Pode ser a arte, pode ser o texto, pode ser o convite falado. E aí depois, é um lugar de experiência, eu quero ir lá. Então eu preciso do local, eu preciso do horário. E por favor, eu preciso da cidade. E saber quem somos.
quem nós somos. Amém? Amém. E aí, eu queria finalizar falando que a comunicação e a unidade são os meios que nós alcançamos o resultado. E eu queria ler para você Romanos 12. Não precisa pegar. Diz assim: pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Romanos 12, quanto? Romanos 12, 4. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Nós estamos unidos em Cristo. E queria te convidar a ficar de pé. Que nós possamos fazer uma oração de unidade, uma oração em comunhão. Uma oração que Deus coloque sobre o nosso coração esse elo com Ele, esse elo com o nosso ministério, com o nosso grupo de oração. Queria te convidar a colocar sobre o seu coração. E nesse momento pedir para que essa palavra seja viva. Senhor, nós te pedimos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor, colocar essa palavra no nosso coração. Vem unir, Senhor, ao nosso coração, ao nosso ministério, essa palavra, Senhor. Essa palavra que nos une um aos outros, Senhor. Às vezes no meu grupo de oração, Senhor, não tenho encontrado esse espaço, Senhor. Mas neste dia, Senhor, quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo revele, Senhor. Revele no nosso coração, revele em cada um de nós, Senhor, qual é o nosso papel nesse corpo. E peça pelo seu grupo de oração. Lembre agora das pessoas, às vezes pessoas que você acha difícil, pessoas que você tem difícil convivência, elas também têm lugar nesse corpo. Pede a Deus para revelar a você qual é o papel dela no corpo também, para que vocês juntos complementem o outro. Senhor, nós te clamamos que o Teu Espírito Santo possa vir, Senhor, possa vir sobre o nosso coração, Senhor. Desperta, Senhor, essa palavra em nós, Senhor. Desperta, Senhor, essa unidade, esse amor, Senhor, por estar contigo, esse amor, Senhor, de fazer presença em Ti, Senhor, esse amor de entender, Senhor, que Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que está à frente, Senhor, e que Tu és aquele que, sim, Senhor, derramou os dons para que eles levassem o Teu nome, para que eles testemunhassem o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque nessa comunhão, Senhor, não há nada que nós possamos fazer a não ser te agradecer, porque Tu nos fazes. Bendito seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus.